Pai de infinita bondade, pedimos que derrame sobre nós vossas bênçãos de amor para esse trabalho que se inicia. Inspira-nos a aquietar os nossos corações e nossos pensamentos, para que possamos estar plenamente em sintonia com os irmãos espirituais que dão sustentação aos trabalhos e para estarmos abertos para receber as energias curativas que serão colocadas à nossa disposição aqui nesta noite. Que possamos ser atendidos naquilo que viemos buscar, de acordo com o merecimento de cada um. Que assim seja. Ok? Temos o prazer em apresentar o palestrante desta noite, Fernando Santos, amigo, trabalhador da casa, que irá nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Lembranças Úteis. Eu vou fazer a leitura do texto base da palestra de hoje, Lembranças Úteis. O texto do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperação, invariavelmente, para o bem, é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e as despesas, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhassem funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Boa noite. Vamos botar um pouquinho mais assim de gás, só com aquela tenacidade daqueles que possam estar vindo e vão ser alvos. Então, boa noite. Pronto. Para que a gente possa aprender a mobilizar essa energia que tem dentro da gente, porque é justamente essa energia que faz com que nós possamos ser aquele que faz a diferença. Rodrigo, essa primeira fileirinha aqui. A temática de hoje são esse texto que foi lido na Lembranças Úteis. Eu trouxe essa imagem de um homem com uma lâmpada na cabeça, né? Ou seja, o que é que falta dar aquele start, aquele estalo, para que a gente aí então se empodere de quem somos? Essa é que eu acho que é o mote, né,
da palestra hoje, e eu começaria por um dos aspectos. Estar aqui é literalmente estar admitindo de alguma forma que existe vida além da vida. Porque a ideia de estar aqui, essa palestra antecede um trabalho de desobsessão, que é um trabalho de auxílio principalmente ao espírito que desencarnado não despertou para a continuidade da vida, que para o espírito não há morte, apenas há vida. E é ele que vai receber as orientações para despertar e seguir em frente. E nós somos imãs. Imãs que estaremos a atrair outros iguais ou piores do que ele, se nos mantermos na mesma sintonia, na mesma vibração, porque como nós gostamos de viver em comunidade, basta a gente enxergar alguém que tenha mais ou menos o mesmo mote que a gente já cola e já gruda ali. Tal encarnado, tal desencarnado. Mas, para que os encarnados não fiquem nesse fiel da balança, desassistidos, o trabalho de desobsessão começa aqui. É um momento de nós podermos abrir os nossos corações para poder assimilar outras ideias. Não há necessidade de temer a ideia que lhe é posta. Porque, na realidade, nós crescemos, ou seja, ampliamos a nossa consciência quando somos capazes de integrar outros saberes. Aquele que veda os ouvidos ao que o outro lhe diz é entendível, porque é um movimento ainda que deixa clara a ignorância no sentido do não saber ainda existente naquele ser. Porque uma das premissas significativas é que a verdade não precisa de defensores. Ela se mantém por si só. E o que é que a gente ganha quando a gente passa a escutar? É porque, na realidade, nada pode ser alocado em uma única posição eternamente. Então, por exemplo, a lâmina de uma faca que tira a vida de alguém, a mesma lâmina pode ser utilizada para salvar a vida de alguém. Então, tudo que a vida nos coloca à mão são instrumentos. Instrumentos ganham um sentido a depender do contexto no qual o inserimos. O que eu estou descrevendo para isso é que escute, veja, ouça, apreenda. Utilize quando lhe for necessário, da forma que lhe for mais útil. Aí uma vez eu dizendo isso, alguém fez assim, mas Fernando, aí você fala isso, a pessoa vem, escuta e vai utilizar tudo que você falou para falar contra você, ou contra o que você acredita, ou contra o que você defende. Eu acho que a ideia que eu falei inicialmente dos desencarnados, que nós dizemos, copiando o mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, que é libertação, amor que é essa energia da libertação, ela não enclausura nada nem ninguém. Porque o oposto de amor não é ódio, não. O oposto do amor é o poder. Porque o poder não deixa o outro seguir sua própria vida. O poder é o que quer fazer com que você se ache o controlador de tudo e de todos. Então, ótimo que ele use desse jeito, porque esse jeito está sendo útil para ele. O despertar do outro não acontece quando eu quero. E aí, com toda
humildade. Quando eu digo esse eu, não estou falando eu, Fernando, não. Jesus andou com os 12. Na hora que ele mais precisou, em um daqueles momentos cruciais, todos os 12 sumiram, foram embora. Eles caminharam um bom tempo com Jesus. Não era Fefe, não. Era Jesus. E mesmo a presença do Mestre não foi o suficiente para tocar os seus corações, a ponto dele despertar verdadeiramente para o sentido da vida. E veja que nós, às vezes, procuramos a casa espírita, ou a casa religiosa, com essa visão deturpada, que é uma visão ainda infantil, de uma criancinha pequena, que acha que se botar uma capa vermelha amarrada nas costas e pular da cadeira, vai voar. Nós precisamos dissolver essa imagem, para nós entendermos verdadeiramente com o que é que nós estamos lidando. E aí eu gosto muito dessa religião que eu abraço, que ela diz: amai-vos e instruí-vos. E é essa a necessidade. Para que então vamos entender que o outro vai utilizar a informação que é dada conforme o seu contingente de cabedal, de conhecimento e de habilidade de uso. E quem vai mostrar então para ele o que é a verdade? É o mesmo que você vai dizer quando entrar naquele salão. Espíritos que ainda, pela ignorância, não conseguem perceber que sua vida continua, podem ir adiante. Abre o seu coração para seu familiar que está aqui orando por você, para um amigo que em outra encarnação já viveu também e quer seu bem e que com certeza está aqui orando. Não se preocupe comigo, porque aquilo que eu preciso passar para me transformar ocorrerá independente de você. Porque lapidar-se é o movimento que vai ser feito. Então, siga o seu caminho. Então, a preocupação não é essa, porque a ideia não é de transformar ninguém em seguidor. Porque seguidor é aquele que eu digo, 1 mais 1 é 2. Não, digo 2 mais 2 é 4. E ele repete, é 4. E massa crítica é aquele que diz, 2 mais 2 está no intervalo entre 3 e 5. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Então, ele começa a utilizar do seu raciocínio. Porque é isso que a gente busca. Então, eu já sei que existe vida além da vida, porque para eu estar aqui, algo disso está dentro de mim, eu estou crendo que há espíritos desencarnados buscando me prejudicar, a mim ou a alguém que eu ame e que eu gosto. Quem são esses espíritos? São homens assim como você, seres humanos assim como você, contudo desencarnados, fora do invólucro da carne. E isso é importante? Porque você vai perceber que um espírito, entre aspas, lhe persegue, e você é também espírito, assim como ele. Então, você entendendo que você é espírito como ele, a ideia de você ter sido trazido aqui, porque quem me trouxe aqui foram eles, ou ele. Para que você pudesse, talvez, olhar mais uma vez, de um outro ângulo, a sua própria vida. Ele lhe deu essa oportunidade. Foi ele que trouxe essa oportunidade. E se você o olha enquanto espírito, você precisa perguntar, quem és? Porque veja, se você não fizer isso, você pode estar amanhã aqui, igualzinho a ele. E quando eu digo amanhã, não estou usando figura de linguagem, não. A gente pode não acordar, infartar, ou por qualquer motivo não conseguir nem chegar em casa. E ele está com vocês, por causa de quê? Pela ignorância. Então, eu desencarno na ignorância, continuo na ignorância e vai tocando. Então, vamos aproveitar. E aí, a partir daí, quem sou? Eu sou esse espírito imortal, que já viveu várias outras vidas. E agora está a viver mais
uma vida. E depois dessa vida, continuarei a viver outras vidas. E aí nós possamos entender o que está descrito nesse poema lindo de Jimenez. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito e sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Eu sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou sou apenas uma promessa ainda não cumprida. Então, que a sua vinda aqui tenha um valor. O valor de entender do que está escrito naquela porta quando você adentra naquela face plácida do nosso amigo Chico. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Porque eu, enquanto espírito imortal, eu sou essa possibilidade, essa promessa ainda não cumprida. Ou seja, sempre me é dado o direito de começar agora, a de novo escrever a minha jornada a partir daqui e do agora. Então, esse é o grande convite. É o convite da misericórdia divina. É o convite que diz, então, que aprendemos através do erro que não somos miseráveis, não somos farroupilhos, não somos trastes, não somos demônios, não somos diabos, não somos nada disso, como um status quo congelado e cristalizado no tempo. Somos todos nós fagulha divina. Somos todos nós filhos de Deus, feito para a excelsitude. A excelsitude de se perceber como é espírito imortal. Essa semente que é uma promessa ainda não cumprida e por isso evoluindo e crescendo sempre. Então, é aquele dizer muito comum. O sábio é diferente do ignorante, porque o ignorante pega o limão, acha azedo e reclama, e diz que só tem limão. O sábio pega o limão e faz uma limonada. Aí alguém diz, mas não tinha açúcar. O sábio diz, eu vou vender para quem é diabético. Ou seja, procure utilizar os recursos que você tem, em vez de viver reclamando daquilo que não tem. E aí você vai começar a poder perceber que essas lembranças úteis são como a luz na nossa vida. E a lembrança útil que eu quis trazer na minha narrativa até agora é essa lembrança útil. Você é um espírito imortal. Então olhe para aquele que lhe persegue com condescendência. Porque ele não é nenhum traste. Ele não é nada que não preste. Ele não é nada ruim. Ele é uma pessoa assim como você, só que ainda não despertou. E se você quer fazer algo por você e por ele, comece com você. Não coloque sobre ele a culpa das suas mazelas. Comece a fazer a diferença. Faça você a diferença. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, mostrando então verdadeiramente pelo exemplo que podemos ser a diferença. Porque na realidade é o sonho que todos nós temos. Porque é impossível olhar para um país como o nosso, perdido nessa lama que está, sem ser capaz de olhar para aquele que é o nosso rebento e ver nele uma possibilidade de tudo isso transformar. Agora tenha certeza que para esse rebento desabrochar, terás que ser tu aquele que vai regar. E vai regar não com a imposição, mas sim com amorosidade. Não violando o direito do outro, mas sim ensinando o respeito ao outro.
E nesse movimento, vamos buscar entender que a sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. O que é que eu estou trazendo com isso? Às vezes, no momento, essa casa recebe dos fluxos mais diversos, né, de espíritos, encarnados e desencarnados. No momento que eu estava fazendo esses slides, me veio muito esse sentimento, porque às vezes, quando a gente vê um panorama tão sombrio, o sentimento que brota internamente é de dar cabo dessa vida sombria, de exterminar essa vida sombria. E com todo carinho, eu montei a imagem com o texto que está aí. Porque se somos espíritos imortais, e nós desistimos do viver e damos cabo da nossa própria vida, o que estamos nós a fazer em respeito a esse espírito imortal, que eu estou aqui agora concordando que sou? E com quem estou, porque são outros similares a mim. Porque se a sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, ou seja, você vai morrer e suas dores vão passar, significa que tirar a própria vida é apenas, mais ainda, se torturar. Porque a única coisa que vai ocorrer é que você vai acordar e não terá mais um corpo para se expressar, mas no seu psiquismo, os pensamentos continuarão a bailar. E a tortura, que se já era pesada, mais tremenda ainda se fará. Porque só há uma possibilidade: vida. Vida. Então é viver, superando aquilo que lhe foi dado. Que, frente a isso, é o seu desafio. E aí você vai entender, então, que o desafio lhe leva a crescer, lhe dizendo que não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. O que isso está dizendo? É que ainda teremos mais alguns milhares de encarnações para alcançar o que a gente olha em Jesus e fica a admirar. Para alcançar em plenitude aquilo que o Mestre nos mostra, como proposta e possibilidade, ainda temos milhares de encarnações para alcançar. Porque esses passos não são feitos através do discurso, mas sim da vivência, daquilo que se traduz nos meus passos, passo a passo, a cada vida que passo. Por isso que acabar com a vida não acaba com os passos, apenas congela meus passos e me deixa naquele espaço, me torturando mais ainda, até que eu entenda que não tem outra forma de dali sair, senão dando um outro passo para ir adiante. E nesse movimento, nós precisamos, às vezes, nos questionar. Porque é essa a ideia. A ideia que eu estou aqui a agradecer imensamente àqueles ditos obsessores é que tornaram possível eu vir, você, outros estarem aqui. E essa interrogação é que eu sugeriria a vocês, se perguntem: eu estou aqui procurando ser curado desse problema. Para quê? Porque se nós entendemos bem o início dessa oratória, em que eu disse que aquele salão atenderá aos desencarnados, e os encarnados ficam
do lado da balança, como se não tivesse recebendo esse suporte, porque o suporte é para os desencarnados, e que aquilo que também lá é feito para os desencarnados é feito aqui, aonde você, de coração aberto, se presta a escutar, a buscar entender, a usar isso como insight, porque existem vários livros que podem expandir tamanhamente o que eu estou aqui a lhe dizer, a lhe falar. Então, abre esse coração, a gente se perguntar, eu quero melhorar para quê? Porque se você adentra aqui, com fé em Deus, na sua misericórdia, aqueles que estão pendurados em você, de uma forma assim, simbólica de falar, serão atendidos e acolhidos, porque eles não merecem continuar a sofrer. Mas se você não se modificar, não disser para que eu quero estar livre desse contexto, você vai sair daqui igualzinho. Vai melhorar durante um tempinho, até que outros comecem a se conectar de novo a você, porque aquele lugar está vago e você continua atraindo para de novo completar aquele mesmo contexto que você tinha antes de aqui chegar. Então, a ideia é que a gente se pergunte o porquê, porque essa pergunta, ela deve iluminar. Iluminar, fazer você poder se empoderar, para que dessa forma seja possível você olhar de uma outra forma a sua encarnação. Não olhar a sua encarnação dessa forma, como insignificante. O insignificante que eu brinco é aquele que vem para ser curado. Para quê? Você está vivendo para quê? Qual é o sentido que você dá à sua vida? Ou então ainda entra naquela história, é conseguir o carro, o telefone, a casa, a mulher. Sim, e depois? Nós hoje estamos vivendo numa faixa de 80 anos. A depressão assola o mundo dos mais velhos e cada vez mais dos mais jovens. Porque as coisas que nos eram difíceis conquistar, cada vez têm se tornado mais fácil. E quando alguém alcança, vê que não adianta nada. Ela não sacia a sede da alma. Porque a alma quer algo que a faça se sentir gente. E só gente faz a gente se sentir gente. Quando gente se relaciona com a gente, sendo gente. Ou seja, quando somos quem somos. Respeitando o outro como é. E não querendo do outro uma máscara. Para me permitir aceitá-lo como eu quero. E não a ele como ele é. E aí a gente vai entender que a trajetória da criança ao idoso tem um significado. Pare um pouquinho. Quando chegar em casa hoje de noite, pergunte qual é o significado dessa jornada para você. Ah, mas eu já estou aos 65, aos 80. Vá adiante. Tem uma senhora, há uns 3 semanas atrás, no Hospital Santa Isabel, 122 anos. Eu fiquei assim também. 122 anos. Mas vamos lembrar que o espírito que anima tem muito, muito, muito mais do que isso. Então, da forma que você está ao desencarnar, é dessa forma que você vai acordar. E é dessa forma que você vai trilhar os seus passos do lado de lá. A ideia, então, é que possamos entender que é isso. Somos esse espírito imortal. Então, nunca é tarde. Porque sempre haverá um amanhã. Sempre. Não há fim. Então, esse amanhã nos convida a ser capazes de olharmos para essa mesma jornada e deixarmos agora de culpar alguém pela trajetória que nós estamos fazendo. E a gente comece a entender que esse ser tão lindo e belo, ele está aos auspícios de uma das leis da vida.
que vai dizer que passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, submetendo-nos a partir de então aqui. A lei da causalidade. Deus, ou como quer que você o chame, a vida não está sendo cruel com você. Você está colhendo aquilo que você plantou. E não é para lhe prejudicar, é para que você tenha a oportunidade de deixar esse potencial que és tu, espírito imortal, promessa ainda não cumprida, se tornar. Vocês vão perceber que há crianças que nascem aqui nessa favela, uma das regiões de mais baixo IDH. E quando você vai olhar, duas crianças, dois irmãos, um se perde no tráfico, vai morrer antes dos 20 anos, e o outro continua indo para a escola estudando, e vai fazer um outro caminho. Alguém nasceu limitado à cadeira de rodas, e vai fazer uma vida diferente de quem nasceu com o movimento das duas pernas. O valor do espírito, se é que podemos falar em valor, não está no que ele recebe, mas no que ele faz a partir daquilo que ele recebe. Então não pergunte por quê, pergunte para quê. Ou seja, como a partir do que recebi eu posso fazer melhor? De maneira simbólica, a senhora recebe, jogado por cima do seu telhado, um pinico daqueles de louça antigo, cheio de fezes. Uma agressão da vizinha do lado. E ela apanha aquele pinico, leva para o quintal, distribui as fezes em cima da terra que havia no canto, o sol começa a bater, a vizinha sente aquele cheiro maravilhoso e começa a espraguejar, dizendo que a única finalidade daquela senhora era perturbar a sua vida. Mas com o passar dos dias o fedor vai reduzindo até que some. E num belo dia alguém lhe bate a porta. Quando ela abre a porta, a vizinha, que recebeu o pinico pelo telhado, estende as mãos para ela, diz: eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. Era o mesmo pinico, só que em vez de fezes, viraram adubo. E nesse adubo ela plantou sementes. E das sementes brotaram flores. Ela devolveu o vaso de flores. Então, a ideia é essa. Porque isso é que é sair do Éden. Aquele Éden de Adão e Eva é o Éden da ingenuidade. De achar que tudo cai do céu. Que eu estou sendo castigado por Deus, que a pior das coisas estão sobre mim. Isso é ingenuidade. A ideia é que nós possamos sair de tudo isso, como? Sendo capazes de encarar algumas coisas que são básicas. Uma das coisas é essa: quem é você? E você possa ver quem é você, essa pessoa que ao deitar só você vê, porque ao levantar põe uma das máscaras, conforme a situação pedir. E não há problema em usar as máscaras. O problema é quando passa a super bonder e uma delas fica grudada e você passa a se ver como uma máscara e não como uma pessoa, que é o espírito que é você. Que é o que acontece com o obsessor que está aí do seu lado. Ele está vestindo a máscara de um personagem que ele foi em um outro momento da vida com você. E lá ele vai tentar resistir, mas vai receber acolhimento e carinho para despertar que aquilo foi um personagem. Ele é mais do que isso. Então, é preciso fazer isso. É um exercício. De qual o sentido de você ter vindo aqui? Para que você possa perceber. E não se cristalizar também em uma dessas máscaras. E aí continuar indo para frente. A máscara do coitadinho. E aí então, você pode dizer quem ou o que somos nós.
e perceber o que eu descrevi? Será que é possível responder isso sem dar a dimensão de uma finalidade, um para quê? Ou seja, para que você quer sair daqui melhor? Para repetir as mesmas coisas? E aí nós possamos entender exatamente que os espíritos nos influenciam. Como tu demonstrou nessa imagem, que é como se acontecesse lá dentro. Onde você vai encontrar o médium, você vai encontrar o doutrinador, mentores espirituais, que são os ditos espíritos mais esclarecidos, espíritos ainda embrutecidos, incorporando no médium e ali sendo atendido naquele diálogo. Mas vamos precisar perceber que essas interferências foram questionadas aos espíritos aonde? No Livro dos Espíritos. E a pergunta foi: os espíritos interferem nas suas vidas? Nas nossas vidas, ele diz, influenciam tanto em nosso pensamento que de ordinário são eles que nos dirigem. Porque aquele que não está desperto para o que vem a partir de si, acha que é seu tudo aquilo que lhe vem. E não consegue parar e distinguir. Quer dizer, peraí, isso aqui não é meu, não me cabe. Quando eu digo não é meu, não é meu porque aquilo não lhe cabe. Mas pode ser um pensamento que veio de mim. Sim, mas como já dizia o nosso amigo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sair do Éden da ingenuidade é saber distinguir o que lhe convém. Não é o que lhe é lícito, porque tudo lhe é lícito, o que lhe convém. E, nesse sentido, vamos entender que você pode identificar qual a natureza dos espíritos que lhe influenciam. Como? Percebendo como é que você se comporta. Porque, digamos, eu gosto de um whiskyzinho. Então, na festa, a galera que vai estar junto comigo vai ser a galera que gosta mais do whisky. Eu gosto mais do meu vinho. Da mesma maneira, eu gosto mais da cerveja. Agora eu gosto de cachaça, seja qualquer uma. Eu me agrego lá com a galera toda. É só uma sinônimo para a gente poder fazer uma ponte e entender. E é justamente esses elementos que vão mostrar os processos. Os processos obsessivos, que a gente acha que só ocorrem de desencarnado para encarnado. Mas ocorre de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, onde é você que está atraindo esse espírito sempre para o seu lado, certo? Eu não posso viver sem ele. Sem ele, minha vida não tem sentido. Ele já morreu, ele precisa seguir a vida dele. Dê liberdade para que ele siga a própria história. Vocês vão se encontrar lá na frente, porque aqui ninguém fica para semente, porque quem fica é o corpo, o espírito vai. E acontece de desencarnado para desencarnado também. Então, esses processos todos, eles vão estar pautados em quê? No processo reencarnatório. Porque é os ciclos de saída e entrada na carne que vão nos mudando de papéis. No momento, ele me persegue. Quando eu desencarno, ele reencarna. Quem vai perseguir ele sou eu. Então, perceba suas atitudes, seus pensamentos, sua forma de lidar, que você vai perceber, então, que tipo de espírito você atrai para você. E, a partir daí, vamos entender que a reencarnação, ou seja, a encarnação, é uma janela de oportunidades, onde você tem que associar vontade e capacidade. Eu quero, eu me capacito, e eu faço. Aonde, então, para isso é necessário uma estratégia. Só que, traça essa estratégia não se vendo como personagem, mas se vendo como espírito imortal que você é. Qual é a estratégia? A estratégia é que ele entenda que essa vida é uma passagem, para que então eu não fique me prendendo a tesouros que a traça e o ferrugem destrói, mas sim aquilo que a traça e o ferrugem não destrói e que vão comigo e fazem com que então eu cresça enquanto espírito. E é nesse sentido que é esta pessoa que cresce, é que ela sai do lugar comum. Ela não é mais aquela mesma que entrou aqui pelaquela porta, antes de começar o trabalho a que ela está dedicando vir aqui uma vez por semana. Ela faz um movimento diferente. E aí ela se torna um exemplo para aquele que a persegue, que às vezes vai dizer, se ela pode fazer, eu também posso. Então é você
o doutrinador, é você o acolhedor daquele espírito que você está ensinando pelo exemplo, e pelo exemplo ele está aprendendo. E aí então, vamos entender que a imagem do Mestre, que às vezes se vê transcrita em encarnados, ela nos vem de formas as mais diversas possíveis. Vários homens aí, onde podemos ver neles um pouquinho de Jesus. Um pouquinho desse homem maravilhoso que nos é o guia, que nos é a luz. Aí vamos ver Mahatma Gandhi, Martin Luther King, o nosso amigo Papa Paulo VI, Chico Xavier, o Mandela. E em cada um deles há um pouquinho. Porque Jesus não é uma imagem, Jesus é uma atitude. Jesus é exemplo de autodeterminação e perseverança. Jesus é uma atitude. Então, esse mestre tão amado, ele simplesmente nos convida a fazer um questionamento muito grande. Porque não é ser Jesus, mas despertar essa fagulha divina nas suas qualidades. Eu trouxe um exemplo que foi noticiado na mídia. O Marco Aurélio, um rapaz de 26 anos, com sequelas severas de paralisia cerebral. Ele é tetraplégico. E o pai se dedicou a fazer o quê? Volte, meu filho, volte. Assistiu todas as aulas, anotou as lições, auxiliou na formatura, na feitura das provas, escrevendo no papel aquilo que lhe soprava, porque ele não consegue falar direito, ajudou intermediando pensamentos, foi o motorista do grupo de trabalho, o assessorou em entrevistas e em reportagens. Esse rapaz se formou em jornalismo. E uma coisa fantástica que ele disse, né, na reportagem: eu não quero ser conhecido pelas minhas limitações, mas pelas minhas habilidades. É um exemplo para a gente. Em vez de estar reclamando daquilo que a gente acha que não tem, vamos lançar mão daquilo que temos, as habilidades que temos e que encobrimos, apenas nos colocando como aquele que não tem as outras coisas. E isso é importante, porque esse Jesus que permitiu esse potencial desse Espírito nesse Pai, é o Jesus que a gente procura como imagem no fim do túnel. Epa! Aí ficou lindo agora, né? Não, eu quero a última imagem daqui. Essas são as minhas pequeninas Essas são as minhas pequeninas que estão ali. Ou seja, que pai é esse que nós estamos querendo ser? E foi até interessante passar elas ali, porque ainda tem uns 4 minutinhos enquanto chega o pessoal do passe, né? Como é difícil. Como é difícil. Você começa com uma criança, e aí vamos nos ver como tal, que a gente ouve essas palavras, essas coisas bonitas, né, da liberdade do espírito, e aí de sermos quem somos, torna-te o que és, e aí vamos ver eles começando na escolinha, o tal do construtivismo, né? Aí começa por ali, aí você vai sofrer um trauma, do 5º para o 6º ano, acabou. Vai ser encaixotado do mesmo jeito, vai se debater do mesmo jeito, e aí parece que aquilo era só lorota. Porque agora ele não tem mais o direito de ir crescendo na velocidade dele. Ele tem que responder a uma necessidade ditada por outro que ele não vê como necessidade dele. Então, é para nós reconhecermos que transformar, mudar, é necessário termos o emblema de Jesus em nosso coração, que é perseverança e autodeterminação. Porque a gente tem mania de olhar Jesus como aquela coisazinha cândida, como fosse alguém que você pisasse no pé e dissesse, pise de novo. Não. Jesus diz coisas muito claras. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser essa montanha, mova-se, ela se moverá. Mas aí juntam o povo achando que vai olhar para a montanha como matéria física e dizer, mova, e ela vai se mover. Ele fala das montanhas que existem dentro de cada um de nós. Porque a fé é essa energia que você mobiliza de dentro de você e diz, eu vou aproveitar a janela de oportunidade dessa encarnação para lidar e transformar. Utilizando lembranças extremamente úteis. Eu sei que eu preciso me portar
de formas diferentes e diversas em diversos lugares, porque a cada lugar há necessidade de adaptação, mas sem me deixar perder-me, esquecendo quem sou. Eu sou, e os outros são personagens que eu utilizo para conviver, trabalhar, lidar em todo lugar, com tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu vou. Contudo, eu sou mais do que o personagem. Mas a ponto de entender que o personagem maior que eu consigo pegar, tocar e ver é esse corpo que vai perecer até retornar e se desfazer. Mas eu, o Espírito, continuo a caminhar, continuo a aprender. E então, trazer para seu coração essa determinação de Jesus, que veja, em que seio ele aparece, em que seio ele cresce, e só alguém com muita determinação para enfrentar tudo aquilo, e em vez de se queixar pelas resistências daquilo que ele trazia, ele se inspira, e quanto mais resistência há, mais ele se coloca a pregar, a ensinar, a mostrar. É esse o convite que ele nos faz. Ele não nos faz o convite para sermos pobres coitados. Às vezes a gente chega aqui muito abatido, se nutre da energia. De Jesus, não, a energia dos outros iguais a você, que estão aqui com fé e com amor no coração, querendo se melhorar. E essa energia se torna uma só. E se você respira essa energia de coração aberto, ela lhe toca. Porque Jesus disse que está no coração daquele que está também ali junto com você. Porque disse que quem fez por aqueles pequeninos, fez por mim. Quem ajudou aqueles pequeninos, ajudou a mim. Então, uma das últimas lembranças úteis que eu queria trazer, já que era a temática dessa palestra, nunca esqueça que se você traz a ideia de Jesus como irmão, ele só é real se você conseguir ver naquele coração que está ao seu lado, porque ele também reside ali. E quando você acordar, que chegar na frente do espelho do banheiro, você olhe e enxergue que ele também está em você.